Sua Bíblia, aí no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 45, Isaías 45, versículo 15. Livro do profeta Isaías, capítulo 45, verso de número 15, que diz o seguinte: verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Essas palavras foram ditas pelo profeta Isaías, glorificando ao Senhor pela sua grandeza. E o tema desta mensagem é: Deus se oculta, né? E a palavra ocultar aqui, ela tem a ideia de se esconder. Em algumas traduções diz: verdadeiramente tu és o Deus que te escondes, o Deus de Israel, o Salvador. E a pergunta é: Deus se esconde? Deus se oculta? Queridos, quando o profeta refere-se ao nosso Deus como aquele que se oculta, como aquele que se esconde, eu penso que ele está se referindo à ação silenciosa do Senhor diante das narrativas de Isaías 44 e 45. Você pode ler depois o livro do profeta Isaías no capítulo 44 e 45. Parece-nos que esse Deus que se oculta está relacionado ao agir dele de forma silenciosa, sem ser percebido aos olhos nus, nas narrativas de Isaías 44 e 45, onde o Senhor chama o rei da Pérsia, dos Medos e Persa, o rei Ciro, de meu pastor, meu ungido, aquele a quem tomo pela mão direita. Ok? Então, essa referência desse Deus que se oculta, desse Deus que se esconde, pode ser uma alusão a Deus trabalhando silenciosamente e conduzindo os acontecimentos que estavam ocorrendo com a chegada dos Medos e Persas para vencer Babilônia, e isso traria vitória e libertação para o povo de Israel. Parece-me que o profeta está glorificando a Deus por esse tipo de esconderijo, esse Deus que se esconde nesse sentido, que ele trabalha sem ser percebido pelo mundo, ok? Ou, quando ele diz que Deus se oculta, pode ser uma resposta, irmãos, aos que acusavam o Senhor de estar ausente durante o cativeiro do povo. Parece também que essa palavra, que tu és um Deus que te ocultas, pode ser uma ironia, ou pode ser uma resposta do profeta para aqueles que estavam dizendo que Deus talvez estivesse abandonado o seu povo. Nós podemos ver isso em alguns trechos bíblicos. Em Isaías 40, 27, o povo estava dizendo que o caminho deles estava escondido ao Senhor. Em Isaías 40, 27 diz: porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Compreende? Em Isaías 45, 19, o Senhor também fala um pouco desse povo achando que ele estava oculto. Isaías 45, 19 diz: não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas. Então, esse Deus que se oculta, esse Deus que se esconde, pode ser uma referência a Deus
por trás dos acontecimentos mundiais, onde um império estava se levantando para atacar a Babilônia, e Deus estava ali por trás, silenciosamente, guiando Ciro, o rei Ciro, ou esse Deus que se oculta é porque o povo estava acusando o Senhor de estar longe, de não estar presente, e agora o profeta diz assim, não, aí é o Deus que se oculta. Ele apareceu, ele está trabalhando para nós. Lá em Isaías 64, também dá a entender um pouco essa interpretação, quando diz o seguinte, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Eu particularmente acredito que quando o profeta diz que Deus se oculta, ele está referindo, na minha opinião, ele está referindo a esse trabalhar de Deus na vida de Ciro, chamando Ciro de meu pastor, meu ungido, aquele que eu tomo pela mão direita, aquele que é servo, o Ciro, o imperador Ciro, o rei Sírio, dos reinos Média e Pérsia. Ele era um instrumento de Deus para abençoar e libertar o povo do Senhor do cativeiro. Deus estava agindo através dele, de Ciro, mesmo sem ele e o mundo saber. Nós podemos ver isso em Isaías capítulo 45. Isaías 45, irmãos, olha o que diz a palavra do Senhor. Eu acredito que esse Deus que se oculta é o Deus que estava por trás daqueles acontecimentos. Isaías 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades, e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que me não conheces. Mesmo sem saber, Ciro, o imperador Ciro, o rei Ciro, ele era instrumento de Deus para abençoar e libertar o povo de Israel. Versículo 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheces. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Glórias sejam dadas ao Senhor nosso Deus. Nós podemos ver também, queridos, Isaías 41, 9, onde o Senhor fala, no livro do profeta Isaías 41, 9, fala que o Senhor iria suscitar uma pessoa, e esta pessoa seria instrumento de Deus para abençoar o seu povo. Isaías 41, versículo 1. Falei 9, mas versículo 1. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo? Esse justo aqui é Ciro. E o chamou para o pé de si, para perto de si.
Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como pó, e como a pragana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-os. O Senhor daria a vitória a Ciro para abençoar o seu povo. Ele persegue-os e passa em paz, por uma vereda em que com seus pés nunca tinha caminhado. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. As ilhas o viram e temeram, os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. E o artífice animou ourives, e o que alisa com martelo ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada, boa é. Então com pregos o firma, para que não venha a mover-se. A chegada de Ciro, do império Medo e Persa, estava trazendo angústia às outras nações. E as outras nações estavam trabalhando nas suas imagens de escultura, procurando socorro nas suas imagens de escultura. Mas o Senhor revela através do profeta que ele estava ali por trás, supervisionando, direcionando, no controle, usando Ciro, o imperador Ciro, o rei Ciro, para dar vitória ao seu povo. E no versículo 8 diz, Isaías 41:8, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és meu servo, a ti te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. O Senhor está dizendo, está vindo um império poderoso. Vai acontecer uma grande guerra entre os medos e persas contra os babilônicos. Mas enquanto as nações temem e buscam nos seus ídolos o socorro, tu, Israel, não temas, porque eu estou contigo, porque eu estou agindo no oculto, eu estou trabalhando no coração desse rei, para eles fazer bem a vocês. Aleluia! Irmãos, Deus trabalha no oculto para abençoar o seu povo. Por isso que Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus usa o ímpio, Deus usa as circunstâncias, Deus usa coisas boas ou ruins para abençoar o seu povo. Deus transforma maldições em bênçãos da sua vida. Deus transforma derrotas em vitória. Deus transforma tristezas em alegria. Porque verdadeiramente Ele é o Deus que se oculta. O Deus que trabalha em silêncio. Já dizia um hino da nossa querida irmã Cassiane, quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O salmista, melhor dizendo, o profeta, ele glorifica no versículo 15, Isaías 45:15. Ele diz o seguinte, verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Ele glorifica o Senhor porque Deus mostra para ele que não era para ele temer, porque diante daquela situação que trazia temor, Deus estava no controle e Deus abençoaria o seu povo. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus que nesta pandemia Deus está no controle, trazendo bênção, trazendo vitória, trazendo crescimento ao seu povo, à sua igreja e todo aquele que se refugia no seu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.
Bendito é o nome do Senhor. Deus se oculta, irmãos. Será que Deus se oculta? Queridos, eu creio que Deus não se oculta. Deus oculta os seus propósitos. Os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam, que o amam. Deus não se oculta. Ele oculta os seus propósitos. Ele oculta o seu trabalhar aos olhos do mundo. Quando Jesus ressuscitou, Jesus não revelou a sua ressurreição para o mundo ímpio, mas Jesus revelou a sua ressurreição para os 500 amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor se oculta? Não. Se a presença de Deus estiver oculta, são para aqueles que não o conhecem, para aqueles que não o invocam, para aqueles que não o buscam, para aqueles que não o servem, para aqueles que não fazem parte da vida de Deus. Ciro, ele não percebeu o agir de Deus, mas Deus estava trabalhando em Ciro, mesmo sem Ciro perceber. Querido, Deus está trabalhando na vida de muitas pessoas para o seu bem. Na vida do seu patrão, na vida do governante da sua cidade, na vida de muitas pessoas, até de ímpios. Deus trabalha na vida de muitas pessoas para lhe abençoar. Tem uma história que eu creio que os irmãos já ouviram, de uma senhora viúva, sozinha, que ela não era aposentada e ela morava em um lugar muito pobre e ela dependia exclusivamente do Senhor. E ela, diariamente, ela buscava no Senhor a provisão para o seu dia. E alguns estudantes, de tanto passar por aquela rua e ver aquela senhora todos os dias pedindo ao Senhor que Ele mandasse a provisão, o alimento daquele dia, aqueles alunos decidiram fazer uma brincadeira com aquela senhora, zombar da fé daquela senhora. E foram ao mercado, fizeram uma compra muito grande de alimentos, os mais variados. E aqueles jovens estudantes pegaram aquela imensa compra e aproveitaram o momento que aquela senhora estava orando de olhos fechados e deixou aquelas compras na sala dela. E quando ela para de orar, ela abre os olhos, ela vê aquela compra e ela começa a glorificar ao Senhor. Ela começa a dizer ao Senhor: obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus. E aqueles meninos, eles, usados talvez pelo maligno, disfarçado de uma brincadeira, diz para aquela senhora: ei, não foi Deus que trouxe essa cesta para a senhora, foi o diabo. E aquela mulher cheia de fé, sabendo do Deus que age silenciosamente, ela diz: o diabo pode ter trazido, mas foi Deus que mandou. Queridos, é esse Deus que nós servimos, é o Deus que trabalha por você. A Bíblia diz que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Em algum lugar Deus está fazendo alguém se lembrar de você. Em algum lugar Deus está movendo para te abençoar. Se tardar, espere, certamente virá, não tardará. Deus trabalha em favor daqueles que por Ele espera. Glórias sejam dadas ao Senhor. Eu acredito, irmãos, que Deus não se oculta, mas Deus oculta o seu trabalhar, os seus projetos, os seus propósitos, até o momento. Talvez você ainda não entendeu o que Deus tem para você.
Talvez Deus não falou ainda para você o que Ele tem para a sua vida, mas Ele vai revelar, porque Ele revela o profundo e o escondido. Queridos, Deus se oculta? Eu penso que não. Deus estava oculto porque Ciro não tinha capacidade de perceber o Senhor. Ciro não conhecia o Senhor. Os medos e persas não conheciam o Senhor. Mas aqueles que serviam o Senhor, os profetas, conheciam o Senhor. A Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus profetas. Deus não fará coisa alguma sobre a minha e a sua vida sem revelar. Ele vai fazer você conhecer o que Ele tem para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu destaquei aqui, irmãos, porque Deus não se oculta. Deus se oculta? Não. Deus não se oculta para quem? Deus não se oculta para o justo. Se você é justo, se você tem um coração quebrantado para Deus, Ele não vai se ocultar para você. Em Isaías 65, versículo 1 diz: fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Sabe quem é esse povo? Somos nós, somos os gentios, O Senhor diz assim, eu me cansei de estender a minha mão a um povo rebelde, que me contradiz todo dia, a nação de Israel. E agora eu vou me revelar. Irmãos, a essência de Deus é um Deus que se revela. Deus não tem prazer em se esconder. Ele pode esconder os seus propósitos por um tempo, mas Ele revela. A natureza de Deus é uma natureza de revelação. Ele é o Deus que diz, eis-me aqui, porque a revelação de Deus é produto do seu amor. Deus não se esconde de nós porque Ele sabe que a gente definharia. Ele se revela porque Ele ama. Ele se revela porque Ele sabe que a gente precisa dEle. Ele se revela porque Ele quer nos dar o melhor dEle para nós. E aqui mostra que Deus não se oculta, mas Ele se revela ao justo. Eu fui buscar dos que não perguntavam por mim. Lembra de Cornélio? Cornélio não era um judeu do judaísmo. Cornélio era um gentio, um romano, mas Cornélio tinha um coração aberto para a verdade e o Senhor o abençoou. Deus ouvia a oração de Cornélio e no tempo certo o Senhor manda o apóstolo Pedro para trazer a palavra do Evangelho e Cornélio se rende ao Evangelho e se torna um discípulo de Jesus. O Senhor não se oculta ao justo. O Senhor não se oculta para aqueles que o buscam. Se você o busca, Ele não se oculta para você. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 29, 12. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Versículo 13 e 14. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. O Senhor não se oculta para aquele que é justo. O justo aqui não é o certinho. O justo aqui é aquele que tem um coração aberto à revelação de Deus. É aquele que, ainda que esteja na profundeza do pecado, na profundeza da feitiçaria, ou de qualquer outro segmento dessa vida sem Deus, ainda que ele esteja mergulhado em tudo que desagrada a Deus, mas naquele lugar o coração dele tem um espaço para a revelação do Todo-Poderoso. A este Deus se manifesta
porque Ele é fiel. Deus não se oculta para aqueles que o buscam de todo o coração. E Deus não se oculta para aquele que tem uma aliança com Ele. Em Gênesis 8, 17 em diante diz: E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. O Senhor diz: como é que eu posso esconder alguma coisa de Abraão? Abraão tem uma aliança comigo. Lá no Salmo 25, irmãos, diz que o segredo do Senhor são para aqueles que o temem. Deus conta os seus segredos para aquele que o teme, para aquele que o busca. Salmo 25, irmãos. No versículo 14 diz: O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto, a sua aliança. Ele faz saber. Irmãos, se tiver alguma coisa oculta de Deus para você, é porque Ele está usando o ímpio. Ele está usando as circunstâncias para lhe abençoar. E talvez Ele não revelou ainda, porque você e eu não estamos prontos para sabermos. Mas Ele trabalha. Ele trabalha por mim, por você. Quando o salmista, o profeta glorifica o Senhor, verdadeiramente Tu és o Deus que te ocultas. Ele está dizendo, esse Deus tremendo, diante dessa angústia que o mundo está passando, essa guerra iminente entre medos e persas contra a Babilônia, há um Deus em nossas vidas que está nos bastidores, guiando tudo. Deus está guiando tudo. Ele está no controle. No início de março, o Senhor me falou sobre essa pandemia. Eu perguntei, Senhor, me dê uma palavra sobre essa pandemia. E o Senhor me falou que essa pandemia seria igual à enchente da época de Noé. Seria uma enchente que ia chegar no pico. Seria chegar sobre as montanhas. Mas que depois as águas iriam baixar. E tudo voltaria ao normal. As águas vão baixar. Tudo vai voltar ao normal. E vamos sair desta pandemia abençoados, protegidos, mais firme e glorificando ao Senhor pelo seu livramento. Queridos, que Deus lhe abençoe. Que esta palavra fortaleça o seu coração. Que você busque ao Senhor. Porque aquele que busca ao Senhor, Deus revela. A Bíblia conta a história de Daniel. Daniel era um homem de Deus que ele estava preocupado com os acontecimentos que viriam atingir a sua nação. E o Senhor revela a Daniel coisas maravilhosas. O Senhor diz para Daniel, Daniel, tu és muito amado. Daniel capítulo 10, versículo 11. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Versículo 12, Daniel 10, 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Deus é um Deus que se revela. Deus é um Deus que diz para aquele que o busca, eis-me aqui. Deus só se oculta, Deus só não é percebido por aquele que não busca, por aquele que não conhece,
por aquele que não adora, por aquele que não agrada, por aquele que é inimigo dele, mas aquele que busca o Senhor, ele revela o profundo e o escondido. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Bendito é o nome do Senhor. Que esta palavra alcance a sua vida, a sua família. Deus está trabalhando por mim e por você. Seja fiel, invoque o Senhor, busque ao Senhor nas madrugadas, jejue, santifique a sua vida, confie no Senhor, porque as suas palavras são verdadeiras. E o Senhor aqui no versículo 19, e disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. E disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saído eu, eis que virá um príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando esse mundo pecador, esse mundo de ímpio, esse mundo de mentira, de corrupção. Deus está trabalhando, querido. Deus está trabalhando para abençoar a sua igreja, para abençoar o seu povo. Queridos, as maldições Deus trabalha para serem bênção. As angústias Deus trabalha para serem alegrias. As derrotas Deus trabalha para serem vitórias. As humilhações Deus trabalha para serem honras. As mortes Deus trabalha para serem vida. As prisões Deus trabalha para serem liberdade. Se você é do Senhor, saiba que Deus trabalha, mesmo quando você não está vendo. Deus abençoe, tenha uma boa tarde, até domingo, com outra live, neste mesmo horário, às 17 horas, aqui no Facebook. Um grande abraço para todos, tchau, ore por mim, porque estarei orando ainda hoje por cada um de vocês. Obrigado, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você conhecer. Se inscreva no YouTube, PIB de Macaúbas, se inscreva lá e nos apoie, em nome de Jesus. Tchau!